Você sabe por que o endemoniado gadareno se prostrou perante Jesus e o adorou? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje nós vamos meditar nesta palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Mas antes de nós respondermos essa pergunta, o porquê que o endemoniado gadareno ele se prostra perante Jesus e adora Jesus, eu gostaria de pedir a você, meu nome é Samuel Nunes, eu gostaria de pedir a você que você, caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí nesta obra, compartilhe esses vídeos com alguns irmãos que, se você achar útil, se você deseja que outras pessoas venham saber também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, pelo menos com seus amigos, com alguns dos seus amigos aí, para que outras pessoas também possam ficar sabendo. Não aqui com a pretensão de que você ainda não sabe, mas algumas pessoas às vezes podem não ter atentado para esse detalhe que se encontra na palavra do Senhor. Então, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, assine o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, primeiro nós vamos meditar um pouquinho, antes de a gente responder essa pergunta, nós precisamos meditar um pouquinho e entender um pouquinho o contexto da história. Diz aqui no capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, que chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, olha só, saindo Jesus do barco, logo lhe saiu ao encontro um homem que tinha um espírito imundo, um homem com espírito imundo. Então você pode observar aqui que quando Jesus desce do barco, o endemoniado gadareno é que vai até Jesus, Então não foi Jesus que primeiro foi até ele vai ao encontro logo de Jesus quando ele vê Jesus. É estranho você ver isso para uma pessoa que estava com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. O qual, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aqui nós podemos ver que quando ele vê Jesus, ele corre e adora Jesus, ou seja, ele se prostra perante Jesus, aquele endemoniado. Mas por que ele vai fazer isso? Irmãos, nós podemos observar aqui que a intenção desse espírito maligno aqui era, na verdade, enganar a Jesus, ludibriar Jesus, querer fazer ali um contato, até mesmo para que Jesus não viesse lhe perturbar, deixasse ele do jeito que ele estava ali, tentando até mesmo se passar como se o homem tivesse pedindo a Jesus para que Jesus não viesse a se interferir na vida dele. Nós vimos aqui que ele falou para Jesus, não me atormente, conjuro que não me atormente. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormente. Nós podemos ver, irmão, que muitas das vezes o Espírito ele usa o quê? De engano, de falsidade, para se aproximar da minha e da sua vida. Muitas das vezes ele usa pessoas que elas se dizem amigas suas, se dizem seus amigos, porém, na verdade, está com engano, está com dolo, com outra intenção, mas ela se passa pelo amigo, pela amiga, pelo irmão, por alguém que está próximo a você, querendo até mesmo um contato contigo, mas porém com segundas intenções. Então aqui você pode ver que ele tentou enganar a Jesus. Outro texto nós vamos observar aqui, que lá se encontra lá no livro de Atos, no capítulo de número 16 do livro de Atos, você pode observar que quando Paulo ele saiu ali para pregar a palavra do Senhor, havia uma jovem, no Atos capítulo de número 16, versículo de número 16 em diante, que aconteceu o quê? Está escrito assim, e aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Outro caso, você vai ver aqui que essa jovem, ela sai ao encontro de Paulo. Não foi Paulo que foi até ela, não foi Paulo que foi chamar ela, Paulo não convidou ela para ir à oração, mas ela sai ao encontro de Paulo, em direção a Paulo, e vai com eles, acompanhando eles pelo meio do caminho, sabendo que Paulo estava indo para a oração, irmãos. Olha a astuta, e a astúcia que o inimigo ele usa para tentar nos enganar. E quando essa jovem ela sai
ao encontro de Paulo, a Bíblia diz aqui que ela tinha o quê? Um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava muitos lucros para os seus senhores. Então, o que ela queria? Ela queria que Paulo não descobrisse quem ela era, né? O que estava trabalhando na vida dela, para que ela continuasse enganando as pessoas naquele local e dando lucro aos seus senhores. Então, aqui podemos observar que muitas das vezes, até mesmo pessoas podem vir no meio da igreja, está no meio da igreja, adorando a Deus, mas estão possessas de demônio. Louvando o Senhor, mas estão oprimidas. Dando glórias a Deus, dando glória, dando aleluia, mas são pessoas que elas estão possessas de demônio. Então você pode ver que essa jovem, que ela sai acompanhando eles para a oração. E ela sai exclamando, dizendo o quê? Ela seguia eles e dizendo, com grande voz ela falava, eis que vos digo que esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela pregava ali para as pessoas, incentivava as pessoas que o que Paulo estava fazendo era verdadeiro. Mas com que intenção ela fazia isso? Com a intenção de enganar e não ser descoberta, né? Então podemos ver aqui o quê? Ela pregando ali, né? Dizendo que o que eles estavam fazendo eles eram verdadeiramente servos de Deus, mas com uma intenção de que ela não viesse a ser descoberta. Então, muitas das vezes, pessoas, elas elogiam a mim, elogiam você, mas na verdade elas estão com dolo, com maldade no seu coração. Então, você não deve acreditar também em qualquer elogio, né? Aqui tem pessoas que às vezes gostam muito de ser bajulado, gostam muito de ser ali elogiado o tempo todo. E às vezes você vê o quê? O inimigo usando pessoas com essa intenção de enganar, usando o quê? De elogios. Assim como ela elogiava Paulo e dizendo que Paulo verdadeiramente era um homem de Deus, né? Mas na verdade ela tinha a intenção de enganar. E aqui nós vemos o quê? Que isso aconteceu durante muitos dias. Paulo, conhecendo que ela estava com o espírito imundo, ordenou logo que o espírito se retirasse em nome de Jesus e aquela jovem foi liberta. A mesma coisa aconteceu com o gadareno. Jesus, ele percebeu que o que estava falando naquele homem não era a voz do homem, mas sim a voz de um espírito maligno, o qual estava ali se prostrando e adorando a Jesus. Ele dizia, conjuro-te, né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que você não me atormente. Né? Então Jesus o quê? Conhecendo que era um espírito maligno, logo repreendeu aqueles demônios e aquele homem foi liberto. Então que isso sirva de lição para mim e para você e que nós venhamos ficar ligados com o Senhor, né? Venhamos aprender com esta lição aqui, que o adversário, muitas das vezes, ele não vem logo para te afrontar, ele não vem logo tentando te enganar, tentando ali contra você de uma forma agressiva. Talvez ele venha com um sapato de algodão, tentando que nos enganar e criar até mesmo um laço de um vínculo de amizade ou um vínculo familiar, mas com a intenção de destruir a minha e a sua vida. Então que Deus venha guardar a sua vida, venha guardar a minha vida e que Ele venha nos dar o discernimento do Espírito. Porque com o discernimento do Espírito nós vamos saber quando é Deus que está trabalhando na vida de alguém, quando é Deus que está usando ou não. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família.